15 minutos faltando para 1h. Você acompanha o Vitoriosa Debate. Desde já eu agradeço às milhares de pessoas que sintonizam a TV Vitoriosa e que estão participando aqui. Falávamos agora há pouco, relembrávamos o caso Ivanco aqui na cidade. E agora, um outro assunto também, um outro perfil, um outro traço apurado por nossa equipe. Vejam só. Mas ela não foi violentada sexualmente. Mas quem bateu as fotos? Um de nós dois. Mas tem foto que parece você e ele, e aí? Gente, foi um de nós dois só. Você até se arrepende de ter colocado a sua filha nessa, Ana Paula? Mas por que você colocou, então? Você sentia prazer em ver ela? Ele te forçava? Envolvimento. Envolvimento com ele? Vocês usavam algum tipo de droga quando vocês faziam isso? Não, sou usuária de droga. Como que você aprendeu isso, Ana Paula? Eu vou morrer. Vai não, se você não morreu antes, vai ter que acusar sua filha. Se você não morreu antes, por que você vai morrer agora? Você tem que ficar viva, muito viva, e pagar pelo que você fez. Você não fez nada comigo, você não fez nada comigo. Você fez com a sua filha, que são das suas entranhas, Ana Paula. Você não fez nada comigo. Cadê aquela filha, Ana Paula, que eu admirava tanto? Que minha filha é uma mulher forte, minha filha é uma mulher de personalidade, uma menina inteligente. Não, Ana Paula, você é a mulher mais boa do mundo. Desculpa, você não tem desculpa não. Você não tem desculpa não, não é pra mim que você vai pedir desculpa não. Um dia que sua filha entender, peça a Deus que sua filha, Ana Paula, tem a minha cabeça feita, que um dia você vai falar isso pra ela. Agora peça a Deus que ela te desculpa. Ô, Ana Paula, eu não paguei colégio bom pra você, eu não paguei tudo pra você, Ana Paula. Não é você, Ana Paula, pra isso não, Ana Paula. Ô, Carlos, por que você fez isso com minha filha, Carlos? Anda minha filha se conhecer minha filha da vida. Nada disso, Carlos. Ô, Carlos, o que você fez da minha filha, Carlos? Tirou minha filha de mim. Ô, Carlos, você sabe o tanto que eu amo minha filha, Carlos. Eu eduquei minha filha pra isso. Olha, eu não acredito que esse cara fez isso com a filha da minha filha. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu não acredito que esse cara fez isso com a filha da minha filha. Ui. Estão presos até o momento? Foram, diante todo o trâmite do processo, foram julgados, sentenciados e estão presos aqui. Mas eu volto aqui a atenção aos nossos convidados. Agora há pouco a doutora Juliana, o doutor Otton se manifestavam em relação ao assunto em pauta e que nós mostramos aqui aquele perfil, mostrando ali até uma revolta da própria família. Doutora Juliana, fica à vontade. O que eu acho muito importante é que a mãe, o pai, os familiares acreditem quando a criança falar o que aconteceu. Há uns 2 meses, no máximo, teve um caso de estupro. A menina já era maior de idade. Só que nas declarações dela, ela falou que quando ela tinha 10 anos, o padrasto dela tinha tentado molestar. Com 16 anos também, contou para a mãe e a mãe não acreditou em nenhuma das 2 vezes. Até que ela chegou com 21 anos e ele estuprou. Pois é, e antes ela já havia alertado para já tinha mostrado indícios, né, da personalidade e contou para a mãe não acreditou e continuou com o relacionamento, até que chegou no... Ok, e acontece muito, infelizmente, né, doutor Otton? Exatamente. Não, eu gostaria de falar uma coisa também aqui muito importante, é quanto à questão de pais separados. A mãe, ela tem o dever de vigilância. Toda a responsabilidade é pouca. Ela separou, ela está tendo um namorado, um noivo, né? Então, como é que ela vai colocar uma pessoa dentro da sua casa para conviver com ela e com uma menina? Tá? Então, isso é uma coisa muito séria. Então, como o meu ilustre aqui falou, essas mães, né, especialmente as mães, têm que ter o dever de vigilância, têm que ter responsabilidade, têm que ter cautela. Na dúvida, fique sozinha. É verdade. Olha só o que o doutor Otton falou. Porque você pode levar o problema, né, leva esse problema para dentro de casa, aí você tinha aquele costume ali, o cara já dá aquela vontade, já fica sem roupa ali, fica de cueca, é aquilo que nós temos mostrado em matérias aqui dentro da TV Vitoriosa. Eu chamo agora o Frederico Silva com mais informações ao vivo e eu faço um convite para que os senhores prestem atenção nesse relato. É você, Fred. Olha, André, é importante dizer que a estimativa mostra que 60% dos casos envolvem meninas, como foi esse caso relatado agora há pouco. E 80% dos casos, crianças de 2 a 10 anos de idade. É importante, André, como você disse, as pessoas ficarem bem atentas, porque agora, este rapaz que vai dar o depoimento aqui, é o Eduardo Rocha, hoje ele faz parte de uma ONG que defende as crianças contra a pedofilia.
mas ele já foi vítima um dia. Ele me relatava que com 5 anos foi vítima, um familiar acabou abusando dele. Para você, que tipo de consequências isso te trouxe? E como é que você hoje, como adulto, vê essa situação de ter sido vítima no passado? Olha, Frederico, eu fui vítima aos 5 anos de idade e eu só tive coragem de começar a falar sobre isso aos 21 anos. Então, foram praticamente 16 anos de silêncio na minha vida. E durante esses 16 anos, muitas coisas aconteceram, né? Eu tive muitos problemas psicológicos, muitos problemas sentimentais, uma confusão muito grande, porque quando você sofre calado, você acaba passando aquilo tudo sozinho e você acaba sofrendo sozinho, porque realmente é um trauma para qualquer pessoa passar, né, por um abuso sexual, ainda mais uma criança passando por isso. E aos 21 anos de idade, quando eu comecei então a falar sobre isso, comecei a me abrir, comecei realmente assim a procurar ajuda psicológica, comecei a buscar a superação desse trauma, eu comecei a entender também que eu tinha uma responsabilidade, a responsabilidade de encorajar outras pessoas a falarem sobre isso. E hoje, através da Associação de Amigos da Missão Infantil, a gente tem feito um trabalho de prevenção, um trabalho com palestras educativas nas escolas e até mesmo em alguns outros locais. E algo que me chamou a atenção em uma das primeiras palestras que eu fiz foi quando uma senhora de 74 anos de idade me procurou no final dessa palestra e ela disse assim: olha, Eduardo, eu sofri abuso sexual quando eu tinha 9 anos de idade, pelo meu irmão, eu sofri abuso até os meus 15 anos de idade e hoje, pela primeira vez na minha vida, eu estou falando sobre isso. E à medida que eu vou conversando com você sobre isso, é como se eu estivesse tirando uma tonelada das minhas costas. Depois dos 21 anos, você disse que começou a se abrir um pouco mais em relação a isso. Hoje, você, como trabalha contra a pedofilia, está à frente desta ONG, é mais fácil, até do ponto de vista pessoal mesmo, psicológico, dentro de você, como é que você consegue encarar essa situação e administrar esse abuso que aconteceu no passado, Eduardo? Olha, Frederico, eu vejo isso como uma missão mesmo, né? Como algo assim que aconteceu na minha vida e agora eu tenho a obrigação, o dever como cidadão, como pessoa, de realmente ser uma voz para as pessoas, de tentar de alguma forma auxiliar aqueles que estão sofrendo o abuso e, mais do que isso, encorajar. Se você está sofrendo um abuso sexual, se algo aconteceu com você, procure ajuda, denuncie se for o caso, né? Ligue no Disque 100, procure o Conselho Tutelar, procure os órgãos de defesa e a Polícia Civil para que realmente esse abuso ele possa parar, né? E a gente entendeu, Fred, nós começamos esse trabalho em 2009 agora, e a gente entendeu que esse trabalho ele foi fundamental para que houvesse esse grande aumento no número de denúncias que está aumentando a cada ano, mas a gente entende que o que está aumentando é o número de denúncias e não o número de casos. Ok, Eduardo, muito obrigado. É isso, André. E não é qualquer um que coloca a cara limpa dessa maneira. Pergunto para você, Robson, a internet não mostra essa podridão, mostra coisa bonita lá, né? Mas por trás tem muita coisa escondida ali, viu, André? Da mesma forma que as autoridades comentaram que o poder público se movimenta rapidamente para coibir isso, as empresas de telecom, as empresas de segurança também têm feito um bom trabalho para minimizar esse efeito. Então, quando uma família também identificar, talvez no computador pessoal, imagens que não são adequadas, é importante que denuncie, porque pode ser um vestígio ou um rastro para a gente encontrar da onde que veio aquele material e tirar, né, da rede a maior quantidade possível de material não adequado. Ok. Em tempo, eu quero lembrar aqui o trabalho que a Polícia Federal tem feito sistematicamente, neste caso, combatendo a pedofilia, crimes cometidos na internet. Ao vivo comigo, Amarildo Maciel. Amarildo, boa tarde. Boa tarde para você, André Potinho, para os nossos telespectadores. Eu estou aqui no viaduto Francisco Paulo dos Santos, Chico do Rivalino, aqui na divisa do Rus com o bairro Brasil e Bom Jesus. Percorremos alguns pátios de pós-combustível durante o nosso debate aí, na tentativa de trazer o caminhoneiro para também participar. Porque na maioria das vezes, essa prostituição, essa pedofilia, ela passa
passa também pelas nossas rodovias. São garotas, crianças se oferecendo para os programas sexuais nos pátios. E aí o caminhoneiro que está fora de casa acaba comprando esse tipo de serviço, André. Mas a barreira é muito grande. O profissional do volante, ele tem medo de falar, até porque pode pintar ali uma denúncia no Disque 100 da Polícia Rodoviária Federal e ele pode ser preso. Mas a situação é preocupante, principalmente quando nós conversamos com aquele motorista responsável, o profissional do volante, que fala que quando uma criança, um adolescente aproxima dos seus caminhões, de um pátio de veículo, de posto de combustível, como eles estão agora fazendo o almoço, eles têm medo. Medo por quê? Atrás, com essa facilidade hoje da denúncia, pode ser preso um pai de família, viu, André? Tem muitos casos dessa maneira nas estradas do Brasil, a exploração sexual infantil. Das ruas de Uberlândia, o Antônio Pimenta também. É aquilo que eu falei, em cada ponto uma equipe. E o Antônio Pimenta tem números da pedofilia. Boa tarde, Antônio Pimenta. Boa tarde, André Silva, aos convidados e àqueles que assistem ao Vitoriosa Debate da sua 5ª edição. Olha, eu acredito que as pessoas não se esqueceram que o ano passado foram registrados 382 casos pelo SEMAIA, que é um órgão municipal aqui na cidade de Uberlândia. E esse ano, de janeiro a maio, já foram registrados 243 casos. André, eu acho difícil esquecermos aquelas informações que nos foram passadas por Gabriela Siskin, vindas da cidade de Tuiutaba, quando o motorista de uma van aliciava as crianças quando ele trazia-as da escola para casa. E a gente que é jornalista, que convive com essa realidade nas ruas, a gente acaba se emocionando junto com a família. Há cerca de 3 meses, nós noticiamos aqui no Jornal da Vitoriosa uma mãe e uma tia em desespero, porque traficantes haviam aliciado a sua filha quando ela tinha 12 anos de idade. E ela, naquele momento, com cerca de 14 para 15 anos, continua sendo usada pelos traficantes para traficar drogas e também para prostituição infantil, porque são 2 formas de lucro fácil. André. Ok, e por falar em Gabriela Siskin, ela está ao vivo comigo em Tuiutaba. Como que o Pontal tem reagido com esta situação? E a TV Vitoriosa cobra não só aqui em Uberlândia, mas em Tuiutaba. Nós cobramos de uma maneira uníssona. Gabriela, boa tarde. Olá, André Silva, muito boa tarde. Olha só, um assunto que traz imagens impressionantes e relatos que chocam. E sabe por quê? Porque é dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança e ao adolescente o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação e ao lazer, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, exploração, violência, crueldade e opressão. Os dizeres fazem parte do artigo 227 da Constituição Federal. Mas no Pontal, os casos de violência sexual contra crianças e adolescentes vêm chamando a atenção das autoridades, não só na área da segurança pública. Este ano, 3 casos despertaram a indignação da sociedade. Um motorista do transporte escolar, um padrinho e um professor de educação física são suspeitos de molestarem crianças. Homens que deveriam orientar esses menores são os autores dos crimes. Em um depoimento impressionante, a Polícia Civil, Jairo Teodoro de Oliveira, confessou sentir prazer por crianças e relatou a forma como abusava das menores. Ele as deixava sem roupas e tocava nas partes íntimas. A Polícia Civil chegou até ele depois das denúncias de pais que começaram a desconfiar do atraso das filhas quando saíam da escola. Segundo a Polícia Civil, o suspeito de pedofilia agia sempre da mesma forma. Ele escolhia as garotas, meninas com idade entre 5 e 8 anos. E no trajeto de volta da escola, deixava elas sempre por último. E como tinha conquistado a confiança das garotas, as convencia de ir com ele para casa. As menores também já foram ouvidas. A Polícia Civil realizou exames de corpo de delito e confirmou o abuso sexual em uma delas. Jairo é motorista do transporte escolar há 2 anos e transportava crianças nesta van. Ele está detido no Presídio Regional de Tuiutaba pelo crime de pedofilia. A Polícia Civil investiga agora a possibilidade de surgirem novas vítimas. Nós temos indícios de autoria e materialidade do fato.
Marcelo de Moura, de 36 anos, é suspeito de praticar estupro contra uma garota de 6 anos. O autor nega a autoria do crime, mas, segundo a polícia, foi realizado o exame de corpo de delito e comprovado o estupro. Marcelo de Moura é padrinho da garota e aproveitou que a mãe havia deixado ela e uma outra prima de 3 anos na companhia dele para praticar o delito. O professor de Educação Física, Adaílson José Martins, foi indiciado pela Polícia Civil pelo crime de pedofilia. Ele é suspeito de molestar 5 alunas, garotas com idade entre 9 e 10 anos. Os abusos teriam acontecido nesta escola estadual de Tuiutaba em novembro do ano passado. Não tem nem o que pensar, não. É uma revolta grande. O professor de Educação Física responde ao processo em liberdade. E enquanto aguarda a decisão da Justiça e do Estado, Aldaísio continua a dar aulas. Gislaine é mãe de uma das possíveis vítimas, uma garota de 9 anos. A menina alega ter sido molestada pelo educador. Um dia ela pediu ele para ir no banheiro. Aí ele pegou e falou para ela, tá apertada, desaperte o cinto. Só que ele pôs a mão na barguinha dela. Sendo que ela nem de cinto tava só de bermuda. Então, onde foi esse dedo dele? Passou pro lado de dentro da barguinha dela. Eu quero justiça, porque eu preciso ter justiça nisso. Nem tudo aqui no Brasil pode terminar em pizza. E nós fomos às ruas conversar com a população tijucana, saber qual o sentimento dela em relação a esses atos bárbaros. Em todos os questionamentos, a resposta foi uma só. Indignação. Trágico, né? Uai, isso não pode acontecer, não. Abuso sexual, isso é pra levar pra cadeia mesmo, né? As pessoas, assim, a gente pensa, não tem nada na cabeça, né? Isso aí não é coisa que se faz, né? Porque uma criança é uma pessoa muito inocente e o cara que fazer isso aí tem que ir preso mesmo e a justiça que faz a parte dela. É muito triste e revoltante. Qual que é a sua opinião em relação a esse crime de pedofilia? Eu acho que é um crime bárbaro, né? E quem comete a pedofilia, ela tem sim que pagar por esse crime. Eu acho que se eu ver uma pessoa cometendo uma coisa dessa, eu sou capaz de matar com minhas próprias mãos. Qual que é a sensação que a senhora tem quando fica sabendo de uma notícia dessa? Sempre eu fico assim, revoltada, né? Até assim, quem judia de criança, qualquer tipo de abuso, eu não aceito. Acho que é uma questão de fragilidade, de formação do sujeito, questão de vulnerabilidade, inclusive, que merece tratamento. A gente tem neto, né? Crianças em casa. Deus me livre acontecer uma coisa dessa. Muito ruim. E 30 denúncias de violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes foram feitas só este ano ao Conselho Tutelar de Tuiutaba. Aqui ao meu lado, a presidente do Conselho, Sidneia Naves Guimarães. Sidneia, boa tarde. Obrigada pela participação aqui ao vivo no Vitoriosa Debate. E eu começo fazendo a seguinte pergunta. É possível prevenir o crime de pedofilia? Eu acredito que sim. Né? As famílias, elas têm que ser mais responsáveis com os filhos, saber onde eles estão, com quem estão, conversar, orientar, a não receber nada, nenhum dinheiro, estar observando quando o filho chega da escola, quando o filho sai, as casas dos amigos, né? Enfim, todos os lugares, porque o abusador, o pedófilo, ele pode estar na internet, observar o que os filhos estão fazendo. Mas como fazer essa prevenção, eu te pergunto novamente, se na maioria dos casos os autores são pessoas bem próximas às vítimas, pais, padrastos, professores? Realmente aí fica muito difícil mesmo, né? Mas essa criança sempre tem alguém, né? Tem a professora em quem ela confia, que ela pode estar falando, tem uma tia, tem um tio, tem o vizinho que tem que estar observando, né? Então, assim, sempre vai ter uma pessoa que está observando aquela criança, porque se ela é abusada no âmbito, né, de casa, é evidente que fica mais difícil. Porque às vezes a mãe é omissa, né? Às vezes o abusador é o pai, padrasto, irmão. Então fica mais difícil mesmo. Mas assim, sempre as pessoas estarem de olho, estarem atentos a sinais, porque as crianças, elas emitem sinais quando elas estão sendo abusadas. Tá certo. E vamos agora direto a Uberlândia. André Silva, alguma pergunta?
Gabriela, eu quero agradecer vocês aí, a Edneia também, enfim, ao trabalho que o Conselho Tutelar tem feito em Tuiutaba. E parabéns a vocês pela cobertura destes casos assim. E eu transmito aqui para a doutora Juliana Santos este detalhe. Nós mostramos com a participação da Gabriela, doutora, pais, professores, o motorista da van, e a senhora ficava até indignada com o material que chegava agora de Tuiutaba. Falar o que numa situação dessa, doutora? Não, é revoltante, né? É muito difícil para o familiar, até para a gente que não é da família, aceitar uma coisa dessa. Mas o que a conselheira tutelar falou, existem muitos sinais que indicam que a criança está sendo abusada. Ela fica isolada, fica agressiva, às vezes comportamento erotizado, chega com dinheiro de origem não conhecida, alguns sinais de sangramento, né, nos órgãos genitais. Então, são muitos sinais que o familiar pode ficar de olho para saber se existe um abuso ou não, mesmo dentro da própria família, porque a criança vai ser abusada pelo familiar, não vai contar para ninguém, mas com certeza o comportamento dela mudará. Um fator de risco, o que nós notamos, é a confiança. Se a pessoa adquire a confiança com ela... Exatamente. André, eu gostaria de detalhe. Todo mundo está querendo falar. Todo mundo está querendo falar. Eu queria fazer um comentário, discordando um pouquinho do que o doutor Otton falou. Certo. Na verdade, os casos que foram mostrados, e que minha experiência profissional também mostra, a grande maioria dos abusos não é cometida por namorados ou companheiros das mães, mas muitas vezes são irmãos, pais, tios, padrinhos e assim por diante. Até para não ficar a ideia também de que a mulher ela tem que ser punida mais uma vez pelo abandono do marido ou do companheiro e, em segundo lugar, cuidando da criança, e não pode ter alguém que lhe dê proteção. Pode falar. O que eu disse é o seguinte, quanto à mãe separada, tá? Exige-se mais cuidado, sim. Isso aí é voz corrente. Cautela. Exato, tem que ter cautela. Não que ela seja o foco, não que ela vai ter aí uma pena ou alguma coisa assim. Então, esse crime, infelizmente, todos podem fazê-lo. Pai, mãe, tio, avô e tal. Mas não é mais comum, namorado... Não é mais comum, mas embora existe... aconteça. Não, embora aconteça, mas que existe uma cautela por parte da mãe, que deixa a filha sozinha em casa, ou que tem um namorado, um companheiro, e confia mais nele do que na filha, aí nós temos que ter muita cautela. Outro aspecto também. Vamos falar desse aspecto depois do intervalo. Vamos falar. Tem que parar. Tá vendo só como é que é o clima? O assunto, ele é importantíssimo, ele é polêmico. Por isso que você acompanha o Vitoriosa Debate. Eu vou pro intervalo e volto já já.